Glórias a Deus, louvado seja o seu santo nome, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Maravilha, meus irmãos, já louvamos ao Senhor. A transmissão hoje ela vai ser bem rápida, bem objetiva, vai ser tiro certeiro. Nosso objetivo nessa quinta-feira é fazer uma programação bem rápida, para não ficar cansativo para os irmãos também, que seja uma bênção para todos vocês que estão nas suas casas, aos irmãos que estão no Brasil, que tem um pouco mais de liberdade, mas que a bênção do Senhor alcance você aonde você estiver. Quem está nos acompanhando agora, quem vai nos ver depois também, que a bênção do Senhor venha alcançar a vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Nesse momento, quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 4 e versículo 38. Segundo livro dos Reis, capítulo 4 e versículo 38. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo muito forte, para falar com você nessa noite. Então, queria convidar você nesse momento a não sair daí. Amém? Chame pessoas, chame a sua família, peça que todos eles sentem, próximo de você, porque Deus vai falar com cada um agora em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe no nome poderoso de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Segundo livro de Reis, capítulo 4 e versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Eliseu voltou a Gigal. Neste tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-lhes em pedaços e lançou-os no caldeirão ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados, nós estamos aqui diante de um texto muito lindo da palavra de Deus. Nós vamos estar ministrando uma palavra de fé para a sua vida nessa noite. O que eu tenho para falar aqui é algo que veio dos céus, do coração de Deus para o seu coração. Então, queria pedir a você agora para parar tudo o que você está fazendo e se conectar na mensagem, para que não haja nenhum tipo de impedimento, que a palavra do Senhor alcance o seu coração. Pare um pouquinho, depois que nós terminarmos a transmissão, você volta às suas atividades normalmente, tá bom? Não tem problema, e eu tenho certeza que você não vai perder, você vai ganhar e estar conosco. Nós estamos aqui e tenho algo de Deus para a sua vida. Você vai aprender coisas lindas aqui hoje, e se você colocar em prática o que eu vou falar aqui, vai mudar por completo a tua vida, a tua história, em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos aqui diante de um texto muito lindo da palavra de Deus, que fala do profeta que era, do meu ponto de vista, um dos maiores profetas do Antigo Testamento.
ele foi um homem exemplar, um profeta exemplar. O nome dele era Eliseu. E ele tinha uma escola de profetas. Eram pessoas que se inscreviam e eles se preparavam para aprenderem, né, o ofício de profeta, a serem pessoas que iriam exercer a função de profeta. E eles então aprendiam aos pés destes homens de Deus. Neste momento, na leitura que nós fizemos, nós podemos perceber que estava Eliseu e os seus discípulos. Esses discípulos, eles eram discípulos dos profetas. Eram pessoas que aprendiam aos pés destas pessoas que tinham mais experiências, que eram pessoas que levavam consigo uma unção sobrenatural de Deus para profetizarem e fazerem também milagres, como no caso de Eliseu. Amém? Um determinado dia, a palavra do Senhor diz que neste contexto Israel estava em uma situação muito crítica. Ela estava passando por uma situação de muita escassez, muita dificuldade. Existia fome, a terra estava seca, o povo estava sofrendo muito nessa época. Mas então, o homem de Deus, ele, no meio deste contexto difícil, ele pede para um dos seus discípulos sair até o campo e pegar, né, recolher comidas, alimentos para trazerem para essa escola de profetas, aonde Eliseu e os demais servos de profetas, eles iriam se alimentar. E este homem saiu até o campo e ele colheu, a Bíblia diz, uma planta, uma trepadeira. E ele colheu essa planta, o seu fruto, cortou, né, com um coração enorme. O desejo dele era ajudar, o desejo dele era poder ser útil na escola de profetas, né? E o desejo dele era crescer, era poder ser um canal de bênção naquela casa. Mas ele, por não conhecer o que ele estava pegando, ele acabou pegando uma planta venenosa. Pegando essa planta venenosa, ele preparou, cortou, botou dentro de uma panela e serviu aos homens de Deus que estavam ali. Mas quando eles pegaram no garfo, na colher, eu não sei como que eles estavam comendo, mas eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Então, nesse momento, Eliseu, a Bíblia diz que ele pediu um pouco de farinha, lançou dentro do caldeirão, onde estava esta fruta venenosa, e logo em seguida ele disse: vocês podem comer, porque já não há mais morte na panela. Muito bem, meus irmãos, eu quero nesse momento dizer algo para cada pessoa que está ouvindo essa transmissão. Veja bem, o momento que Israel estava passando era difícil, e o que estava acontecendo nesse ambiente, nesse determinado momento, era uma situação muito complicada. Olha só, eles estavam sem comida, né? Uma situação crítica, uma crise muito grande, e um jovem, né? Um homem com um desejo muito forte, desejo bom no seu coração, querendo alimentar as pessoas, ele acabou trazendo um alimento que iria provocar morte, ou seja, era uma fruta venenosa, era um alimento venenoso, não era uma fruta, na verdade era uma verdura, né? E esta verdura era venenosa e aqueles que comessem iriam morrer. Meus irmãos, eu quero já com essa palavra, né, trazer para os nossos dias e fazer você entender uma coisa. Muitas pessoas hoje, nos nossos dias, com boas intenções,
com um coração até bom, eles têm servido alimentos mortais, têm entregado alimentos venenosos. Esses alimentos venenosos, muitas das vezes na televisão, esses alimentos venenosos, muitas das vezes na internet, esses alimentos venenosos, muitas vezes na rádio, muitas das vezes esses alimentos venenosos estão no YouTube, muitas das vezes estão no Facebook, muitas das vezes estão no WhatsApp, nos meios de comunicações. E o que é perigoso e o que é mais complicado ainda é porque nós estamos vivendo em uma geração que não tira mais tempo para buscar o Senhor através da palavra de Deus. E essas pessoas têm se alimentado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, têm se alimentado mal, têm se alimentado de comidas estragadas, têm se alimentado de comidas que não provêm de lugares bons, ou seja, não são alimentos saudáveis, porque você sabe que um alimento saudável, ele é fundamental para uma vida saudável. Se você deseja viver bem, você precisa naturalmente se alimentar também bem. Agora, quando você começa a se alimentar de McDonald's, né? Eu sei que muitas pessoas vão ficar tristes com essa palavra, mas eu estou aqui para falar a verdade. As pessoas ficam se alimentando desses alimentos que até tem uma boa aparência, mas no final não vai fazer bem. Isso é perigosíssimo, meu irmão. Você precisa cuidar da sua alimentação. Você precisa se alimentar bem. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa saber o que você está comendo. Você já pensou se você hoje, né, chegasse na sua família, pegasse um alimento venenoso, colocasse na panela e falasse assim: família, vamos nos alimentar deste veneno? A sua família iria ou parar num hospital, ou iria ir para uma UTI, ou agora nesse tempo de coronavírus, né, só o sangue de Jesus. Porque uma situação como essa, você parar em um hospital, meu Deus do céu, vale mais a pena você ir para os pés do Senhor e pedir misericórdia, que vai chegar a sua resposta mais rápido até você. Então, meus irmãos, o que aconteceu aqui é que eles estavam numa situação dessa. Eles estavam para se alimentar de uma comida venenosa, mas eles, por terem discernimento de Deus, eles não se alimentaram. Sabe qual é o problema da igreja que nós estamos vivendo hoje, da igreja contemporânea nossa? É que a igreja não tem discernimento espiritual. A igreja já não sabe mais o que é certo e o que é errado, aquilo que se pode e aquilo que não se pode. Sabe por quê? As pessoas hoje não param, elas não tiram tempo para buscar conhecimento através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que irá trazer luz para a sua caminha. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Então eu queria convidar você, meu irmão, a ter discernimento, a você buscar em Deus a saída, as respostas da vida, porque você, muitas das vezes, eu fico muito preocupado, sabe por quê? Hoje, com esse clima que está sendo gerado no mundo, com esse clima de coronavírus, emergência mundial, né? As pessoas estão com a sua mente focada na televisão, nas notícias ruins, e estão se alimentando dessas coisas. Estão se alimentando de veneno mortal. Você sabia disso? Você sabia que você está morrendo em se alimentar destas informações que, infelizmente, o sistema está trazendo até você? Você está se alimentando disso e você não percebe, mas o seu homem espiritual, ele está perdendo as forças, você está sendo abatido, você está começando a ficar atribulado, você já
começou a ficar uma pessoa nervosa, uma pessoa triste, uma pessoa sem esperança, mas aqueles que confiam no Senhor, eles não podem ser assim. É por isso que eu quero fazer um convite, meu irmão e minha irmã. Desliga a sua televisão, desliga o Facebook, deixa ele só ligado agora até terminar a transmissão, ok? Mas desligue por um tempo, tire tempo para Deus, meu irmão. Tire tempo para estar com o Senhor. Pare de se alimentar de veneno mortal. Pare de se alimentar das informações que arrancam a sua fé. Quantas coisas que estão em redor a nós que tentam nos abater, meus irmãos. Vocês não sabem, são gigantes todos os dias. E o diabo, ele vai usar todos os meios que ele encontrar para derrotar você, para fazer de você uma pessoa perdedora, uma pessoa frustrada, uma pessoa desanimada, uma pessoa que não vai querer mais olhar para frente, vai ficar parada em meio ao caminho. Mas o Senhor chama você de vencedor. O Senhor chama você de vitorioso, de vitoriosa. A palavra que eu tenho para você é: pare de se alimentar com palavras que vêm do inferno. Se alimente de alimento sólido da palavra de Deus. Vai para os pés do Senhor. Busca o Senhor através da sua palavra. A Bíblia diz que o povo perece por falta de sabedoria. Você precisa de sabedoria, você precisa de conhecimento que vem através da palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria que você vai obter através do conhecimento da palavra de Deus. Então quero deixar para você nesse primeiro ponto, nós temos 2 pontos para tratar aqui hoje, né? Você procure se alimentar daquilo que vai trazer fé para você, daquilo que vai alimentar o seu homem espiritual. Você precisa entender que você tem um homem físico e tem um homem espiritual. Esse homem espiritual, muitas das vezes, ele é esquecido, sabe por quê? Porque você não vê ele, você não pode tocar nele, mas ele existe, é real. Mas muitas vezes, nós nos preocupamos com o nosso corpo físico. Nós fizemos uma academia, nós temos uma dieta balanceada, nós cuidamos de nós queremos nos vestir bem, mas o nosso homem espiritual está raquítico, o nosso homem espiritual está morrendo. Nós não estamos orando, não estamos jejuando, não estamos lendo e, como consequência disso, nós estamos perecendo espiritualmente. Sabe por quê? Porque sabe aquele ditado que nós somos o que nós comemos? Eu quero dizer uma coisa para você. Você também espiritualmente é aquilo que você se alimenta como alimento espiritual. Se você ouvir homens de Deus, você vai ser homem de Deus. Se você ouvir derrotados, se você ouvir uma pessoa que é atribulada, endemoniada, uma pessoa incrédula, a chance de você se tornar como ela é muito grande. Então tome cuidado naquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem visto, aquilo que você tem pensado. Tome cuidado, porque todas estas coisas irão influenciar na hora de você tomar decisões. Aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você ouve são coisas que irão determinar a sua vida, o seu destino, aonde você vai chegar, irá depender destas coisas. Então tome cuidado, fique vigilante, se alimente de nutrientes espirituais para o seu homem espiritual. Deixa um pouco o homem físico de lado e comece a cuidar do seu homem espiritual, porque senão vai morrer. Eu sei. E o Espírito Santo me diz que tem pessoas que estão com o seu homem espiritual passando fome.
estão passando fome, mas eu quero dizer para você nessa noite, desliga tudo e vai para os pés do Senhor, vai para a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, aleluia, porque Deus tem alimento do céu para a tua vida. Então selecione muito bem o que você ouve, porque isso é muito importante para que você tenha uma vida de sucesso. Amém? O desejo do meu coração é trazer instrução, conhecimento, sabedoria para você ser uma bênção em todos os lugares aonde você for, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe para a glória do nome do Senhor. E nós vamos agora para o segundo ponto, meus irmãos, que se encontra em Levíticos. Levíticos 6:13 fala algo interessante. A primeira parte é você se preocupar em buscar conhecimento e buscar revelação, buscar descobrir qual é a vontade de Deus através da palavra dele. E a segunda coisa é aquilo que está escrito em Levíticos 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Veja bem, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. Aqui, para quem não conhece o texto, estamos em um contexto onde Deus está dando as instruções para Moisés, para Arão e seus filhos. E ele está dizendo para Moisés, você vai organizar os sacerdotes, os levitas, e eu quero que você faça o seguinte: você vai dizer para os sacerdotes que eles têm uma missão. Você sabe o altar do holocausto, ele está lá no cortile. Me fugiu a palavra agora em italiano, lá no pátio, né? No pátio do tabernáculo. E neste pátio estará o altar dos holocaustos. Era ali que era oferecido sacrifício pelos pecados do povo. E eles levavam o sacrifício até o altar, e então o sacerdote pegava, né, matava o animal, e ele era colocado sobre esse altar. Embaixo tinha uma labareda de fogo, né? Era um local onde o fogo estava aceso, e o fogo tinha sido acendido por Deus. A missão do sacerdote era, primeiro, colocar, né, o sacrifício sobre o altar. O segundo era sempre manter o altar limpo, removendo as cinzas. E terceiro, era sempre manter o alimento do fogo, que era através da lenha. Ele tinha que sempre estar colocando a lenha, e sempre que ele percebesse, né, que houvesse necessidade de tirar as cinzas que sobravam, né, tanto do sacrifício quanto da lenha, e isso era algo que deveria ser feito de dia e de noite. E a palavra do Senhor, ele termina dizendo no versículo 13: o fogo, Moisés, deve estar sempre aceso, ele não pode se apagar. Eles vão ter que manter este fogo aceso, porque eu quero sacrifício 24 horas do meu povo. Eu quero sempre alguém me representando lá na terra. Eu quero que esteja sempre alguém me buscando. Eu quero que haja esta conexão entre a terra e o céu. Então, meus irmãos, eu quero dizer que esse altar, na verdade, ele é o símbolo do Calvário. Ele é o símbolo da cruz. E este sacrifício que era posto sobre o altar era algo, né, que era sombra daquilo que estava para acontecer no Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia diz que João Batista, e no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, enquanto você procura aí, eu vou beber um pouquinho d'água. Evangelho de João 1, 29 diz o seguinte: no dia seguinte, João Batista
viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, você viu qual era o objetivo do sacrifício que era feito lá na época de Moisés? Era colocado sobre o altar o sacrifício, e esse sacrifício era oferecido pelos pecados do povo. Então, no Novo Testamento, vem Jesus agora, e João Batista, quando olha para ele, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na época de Moisés, eles tinham que colocar sempre este sacrifício sobre o altar. Mas quando Jesus veio, ele não veio com sangue humano, ele não veio com sangue de galinha, ele não veio com sangue de bode, ele não veio com sangue de animais, mas veio com o precioso sangue de Jesus. Ele ofereceu, Deus ofereceu o que tinha de melhor no céu, ofereceu o primogênito de Deus, o único Filho de Deus, veio para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância, meu irmão. Aleluia! Só por essa palavra nós já podemos dar glórias a Deus durante toda a noite. Aleluia! E segundo, meu irmão, o que significa estas cinzas que tinham que ser removidas pelos sacerdotes? Muito bem. Essas cinzas, na verdade, representam uma purificação do altar. O altar tinha que ser purificado, porque senão ficaria acumulado as cinzas, o fogo iria ter dificuldade de pegar, e Deus está abrindo os céus aqui, Deus está abrindo o leque aqui no mundo espiritual. E eu quero dizer uma coisa: esta purificação que era feita pelo sacerdote, na verdade é a santificação. Amém? O altar hoje somos nós somos o altar. Hoje, nós somos o altar de Deus, é em nós que Ele se manifesta. E eu quero dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz em Apocalipse 1, versículo 6, o seguinte, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele a glória para todos sempre. Amém. Eu vou repetir: Deus nos fez para si reis e sacerdotes. Nós hoje somos sacerdotes de Deus. Nós fizemos hoje parte desse sacerdócio. Amém? E nós hoje, meus irmãos, temos como obrigação, como dever, manter o altar limpo, sem as cinzas, purificando das cinzas, arrancando a sujeira. Como, pastor? Através da santificação. Sabe o que a santificação faz? Santificação não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas pensam. Santificação é somente um meio no qual nós usamos para nos aproximar de Deus. É você deixar de fazer aquilo que entristece a Deus para poder agradar ao Senhor e se aproximar dele, porque a palavra do Senhor diz que os nossos pecados, eles geram separação entre nós e Deus. Então é importante nós nos santificarmos, nos prepararmos, olhar, parar um momento e ver como vai a nossa vida, como está o nosso altar. Eu quero perguntar para você que aí está agora, como está o seu altar? Será que está sendo preciso fazer uma limpeza, meu irmão? Será que está sendo preciso arrancar algumas coisas? Você, minha irmã, você, meu jovem, meu amigo, minha amiga, você precisa cuidar do seu altar. O seu altar, ele é muito importante. A palavra do Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos moradas do Altíssimo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele mora dentro de você. Ele decidiu
morar dentro de você. Você é templo do Espírito Santo e nós hoje temos um altar que nós precisamos cuidar, nós precisamos limpar, nós precisamos purificar para que nós venhamos manter a chama acesa. Como é que nós podemos manter a chama acesa? Nós precisamos colocar lenha nesta fogueira. Meu irmão, se você fizer um fogo, se você fizer uma fogueira, eu quando era criança, quando fui para a minha adolescência, para a minha juventude, eu gostava muito de brincar com o fogo, né, de fazer fogueiras, de brincar com os amigos, e coisa de jovem, né, coisa de adolescente. Na época não tinha compromisso, não tinha família, não tinha trabalho, né? A minha vida era futebol, era essas coisas, né? Então, eu gostava muito de alimentar o fogo com a lenha. E eu quero dizer, meu irmão, que se você não colocar lenha no fogo, o fogo se apaga. Porque a lenha é o combustível do fogo. E sabe o que a lenha, o que esta lenha está representando para mim e para você hoje? As nossas orações e as nossas súplicas a Deus. O cristão precisa ter uma vida de oração, uma vida de súplica, de comunhão com Deus. Você sabia que os maiores homens de Deus que já passaram, que já trilharam por essa terra, eram homens de oração? Eu posso dizer uma coisa para você, eu li a biografia de Martinho Lutero, aquele que fez uma grande revolução, aquele que trouxe um grande avivamento para a igreja. Na biografia dele fala que ele orava praticamente de 3 a 4 horas por dia. E ele, quando estava para comparecer perante as autoridades na época que estavam perseguindo ele, que estavam para matá-lo, que tinham feito muitas acusações, muitas ameaças e falando que ele iria provavelmente morrer, e chegaram uma série de notícias. Sabe o que ele fez? Ele foi para o Facebook e começou a mandar mensagens para os amigos dizendo: orem por mim, eu preciso de ajuda. Ou então começou a contar para todo mundo, né? Era um fofoqueiro. Não, nada disso, meu irmão. Sabe o que ele fez? Ele foi para o quarto de oração. Ele fechou a porta, passou a noite em oração, acordado, porque é no quarto, é no momento da nossa oração, é no momento de comunhão com Deus que nós vamos obter as maiores vitórias da nossa vida. É através da oração. É no quarto que você vai guerrear as maiores batalhas da sua vida. Não é lá fora. Não é no meio da multidão, não, é no seu quarto, é quando você fecha a porta, como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o teu Deus. É isso que nós precisamos fazer, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa, que se nós queremos entender o segredo do sucesso dos homens de Deus, eles foram homens de muita oração. Homens que botaram muita lenha no altar. E eles mantiveram uma vida de oração, colocando sempre lenha, sempre sustentando o fogo, alimentando o fogo com lenha. Porque a lenha, ela vai manter o fogo aceso. É botando lenha, é botando sacrifício, limpando o altar, tendo uma vida de comunhão com Deus. Amém? Eu quero dizer para você, meu irmão, no livro de Salmos 55:17, a Bíblia diz que Davi, ele falou assim, olha, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Você está vendo Davi? Sabe quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele orava pela manhã, ele orava à tarde, ele orava ao meio-dia, e eu tenho certeza que eram os momentos que ele parava, mas ele mantinha uma conexão com os céus.
A Bíblia diz no livro de Daniel 6:10. Daniel 6:10. Quando Daniel descobriu que o rei tinha feito um decreto, olha o que nós precisamos fazer quando existe um caos, quando existem gigantes que se levantam contra nós, quando pessoas se levantam tentando nos afligir, nos atacar, quando existem grandes emergências, grandes calamidades, devemos usar a receita de Daniel. Olha só. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Era um decreto para que todo aquele que adorasse um Deus, além do rei da época, seria lançado dentro da cova dos leões. Você parou para imaginar que situação, qual era o ambiente, o contexto que esse homem estava vivendo? Talvez você pode dizer, no meu problema maior, eu duvido. Você está sendo ameaçado de morte, meu irmão? Você está sendo ameaçado de ser lançado dentro da cova dos leões? Você está sendo ameaçado por algum rei? Você está ameaçado de ser lançado como alimento para leões? Não tenho dúvida disso. Então, eu quero dizer para você, confia no Senhor, faz como fez Daniel, quando aparecer um problema grande, uma grande necessidade, uma grande urgência, uma grande emergência, vai para os pés do Senhor, vai para a oração, meu irmão, corre para lá. Vai para os pés do Senhor e busca nele refúgio e fortaleza para a sua alma. Muitas das vezes nós ficamos preocupados, desanimados, mas nós não podemos fazer isso. Precisamos acreditar no poder da oração. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia! A palavra do Senhor diz que quando nós oramos, o Senhor, Ele ouve e atende o nosso clamor. Então não deixe de orar, meu irmão. Eu já estou terminando, mas eu quero falar na prática o que hoje nós podemos fazer e como nós podemos fazer para ter uma vida de oração. Veja bem, meus irmãos, olha, Jesus foi um grande homem de oração, os discípulos foram grandes homens de oração, os apóstolos foram grandes homens de oração, toda a igreja, até os nossos dias, aqueles que foram grandes homens de Deus, muito usados nos dons do Espírito Santo, eles são homens de oração. Pela misericórdia do Senhor, Deus tem me usado nos dons do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, eu preciso ter uma vida de oração, porque senão os milagres não acontecem. Nós precisamos ter uma vida de oração, parar tudo. Nós às vezes precisamos parar tudo, porque muitas das vezes quando você está planejando, se organizando para ir para a oração, aparece vizinho, aparecem amigos, aparecem parentes, mensagens, telefonemas, mas você precisa dizer, não, eu vou parar tudo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, meu marido, seja lá quem for, eu nesse momento tenho um compromisso, não precisa falar qual é o compromisso, e diz assim, eu tenho que deixar você porque eu tenho um compromisso agora. E sabe qual é o seu compromisso? Com aquele que é grande. Quem é ele? Ele é algum rei? Ele é algum presidente? Ele é talvez um ator muito conhecido? Não, ele é o presidente da maior potência mundial. Não, nada disso. A audiência que você vai ter vai ser com aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Aquele que tem poder para dar vida, para tirar a vida. Aquele que tem poder para curar, salvar, libertar e levar o crente para o céu. É com ele que você vai tirar o seu tempo para falar com ele, para perguntar o que ele pensa,
para dizer assim: Deus, o que eu posso fazer para melhorar? Deus, o que eu posso fazer para que o teu reino cresça? Deus, eu estou com uma grande dificuldade, uma grande luta familiar, um grande problema na minha casa, um grande problema financeiro, um grande problema econômico. Deus, eu preciso que o Senhor intervenha, eu preciso de uma intervenção divina. Eu sei que aos olhos humanos não tem mais saída, os médicos já falaram que nós podemos perder as nossas esperanças, né? Você já foi desenganado pelos médicos, mas eu quero dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. Clama a Ele, Ele vai te responder. Não respondeu ainda? Continua clamando. Não arreta o pé, meu irmão. Bate na porta. A palavra do Senhor diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, porque todo que pede recebe, todo que busca acha. Se você buscar, você vai encontrar. Deus, Ele vai se fazer presente. Deus vai se manifestar para você. Procure a Deus e você vai ver um milagre chegar na tua vida. Aleluia! Esta palavra, meu irmão, que ela possa encontrar morada no seu coração em nome de Jesus. Pastor, qual é a posição que eu devo orar? Meu irmão, não existe uma posição ideal para fazer oração. Você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar de pé, você pode orar no chão, você pode orar em qualquer lugar, em cima de um pé de árvore. Quem gosta de ir para o monte juntamente conosco sabe disso, né? Às vezes a gente olha em cima de um pé de árvore, quem olha assim é um macaco de longe. Não, é um crente que está lá em cima, né? Às vezes você olha no chão deitado, você diz: é uma cobra. Não, é um tatu. Não, é um crente que está lá orando, buscando ao Senhor, porque todo crente, meu irmão, eles não são 100% da cabeça, né? Mas é o que a Bíblia diz, né? As coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, não existe uma posição ideal para orar. Se você estiver com o coração conectado com o céu, se o Espírito Santo estiver com você e você conseguir entrar na conexão divina, prepare-se, porque irá vir uma avalanche de bênçãos sobre a tua vida. Você vai ter conexão com Deus e você vai pedir e o milagre vai acontecer, porque é assim que Deus faz. Amém? O que acontece quando nós começamos a orar? Bom, você vai ter uma série de respostas. Na verdade, meus irmãos, todo início de oração é difícil. Já aconteceu muitas das vezes de eu falar assim: eu vou começar a orar. E quando eu vou para a oração, meu irmão, porque eu paro tudo e vou para a oração, mas quando chega na oração bate sono, começa a vir algumas dores que não existiam e a gente começa a sentir que tá difícil, né? O ambiente tá pesado e a gente vê que a gente começa a abrir a boca, o sono que não tinha, ele começa a chegar. Então a gente tem que estar perseverante e você vai começar a orar e você vai começar a falar com Deus e já entre, né, conectado e sabendo que você vai entrar num campo de batalha espiritual e que nesse mundo espiritual no qual você vai entrar através da oração, existe Deus que está pronto para ouvir você. Ele vai estar atento ao seu clamor, às suas palavras, e você deve falar, mas deve estar pronto para ouvir. Você tem que estar, meu irmão, preparado para receber de Deus as instruções que Ele vai te dar. Mas você precisa chegar na presença de Deus com humildade. Eu acho que esse é um dos segredos da oração. É você chegar na presença de Deus não querendo ensinar a Deus. Não chegue diante de Deus querendo dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Chegue na presença de Deus como uma criança, como alguém que não sabe e que está ali para aprender, como alguém que está naquele ambiente porque sabe que é carente de Deus, porque você sabe que sem Deus você não é nada. Então você vai se chegar até Deus agora e vai dizer: Pai, eu estou aqui na Tua presença.
É como um filho que se achega diante do seu pai e está ali perto dele, você vai sentir a presença dele, você vai sentir o abraço dele, ele vai tocar em você, você vai ter momentos que você vai sentir eletricidade sobre o seu corpo, você vai sentir os seus cabelos arrepiarem, é o poder de Deus sobre a sua vida. Mas isso só prova, meu irmão, quem tem vida de oração. E você prepare-se que quanto mais você orar, mais Deus vai operar, mais milagres vão acontecer, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Eu não quero contar aqui os testemunhos que eu tenho para contar pessoais, né? Porque muitas vezes nós ouvimos testemunhos de outras pessoas e glórias a Deus por isso. Mas eu sou prova viva que quando nós decidimos tirar tempo para Deus, meus irmãos, em oração, a nossa vida ela é totalmente mudada. Então, tire tempo para Deus, deixe todos e vai para os pés do Senhor. Você vai ter muitos resultados magníficos na sua vida. Aleluia. Coloca lenha nesse altar, meu irmão. Aleluia. Seja um crente fervoroso, seja um crente quente, não crente frio, porque o crente frio, ele vai ser vomitado, ou seja, o morno vai ser vomitado, o frio ele já está até fora, mas agora eu quero dizer para você, você que está vivendo uma vida de mornidão espiritual, taca a lenha nesse fogo, crente, acende a fogueira. Pastor, o que eu tenho que fazer? Meu irmão, pega gasolina, álcool, diesel, não sei o que você vai fazer, faz uma mistura, convida algum chinês aí para fazer uma mistura especial para você, mas taca fogo nesse altar. Sabe como você vai fazer isso? Oração, jejum, leitura, obediência, e você vai crescer, você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use. Lembre-se, o segredo do sucesso está em ter uma vida de oração, meu irmão. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor venha te livrar de todo mal, que todos os planos e projetos de Satanás contra a tua vida, que sejam frustrados, que sejam destronados, no nome poderoso de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Amém? Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Aleluia! Não importa o que o diabo está planejando, quando nós estamos na presença de Deus, confiando em Deus, esperando em Deus, é Ele que se responsabiliza em cuidar de nós. É Ele que vai sustentar você com a sua destra. Aleluia! Não espere no homem, não espere nos vizinhos, não espere na política. Meu irmão, escute o que eu vou falar para você aqui, veio do céu isso agora. Ouça com muita atenção o que eu vou falar. A humanidade está hoje muito preocupada com o coronavírus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Hoje existe um plano que não é de agora, existe um plano mundial para que as nações venham fazer o que eles querem, ou seja, eles criam o problema, eles apresentam o problema e depois eles trazem a solução do problema. Eles criam o problema, apresentam o problema e trazem a solução do problema. Sabe o que se chama isso? São pessoas que vão ser influenciadas por mentiras. E eu quero convidar você a ficar atento, a você não ser enganado pela mídia. Fique em oração. Hoje o mundo está caminhando para um cenário muito complicado, né? Você sabe muito bem qual é o plano de Satanás. Os planos de Satanás é dominar as nações, é colocar inclusive os cristãos em submissão a Satanás. E hoje, meus irmãos, o que todas as nações querem é uma vacina contra o coronavírus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tome muito cuidado com a sua oração. Tome muito cuidado porque Satanás vai se aproveitar dessa situação. Satanás vai se aproveitar dessa situação.
eu comentei com o irmão no início, quando estavam nos primeiros casos de coronavírus, ainda na China, quando estava num grande crescimento ainda na China. Eu falei, meu irmão, se isso se alastrar pelo mundo, eu não me preocupo tanto com o coronavírus, eu me preocupo com o que está por trás disso, quais são os planos de Satanás, porque não tenho dúvida, meus irmãos, este vírus foi criado e você pode dizer, não é assim. Bom, o tempo vai revelar todas as coisas, mas eu quero dizer para você, não é tempo de acusar, não é tempo de você ir para Facebook, querer falar mal de países, de presidentes, de igrejas, de líderes, ou falar mal do seu vizinho ou do seu irmão. Não, nada disso. É tempo de fazer como Daniel. Daniel estava numa situação crítica, meu irmão. Sabe o que ele fez? Foi para a oração. Pegaram ele orando, mas ele não deixou de orar e confiar no seu Deus. Foi para a cova por não negar a Jesus, a não negar o seu Deus. Que eu e você sejamos assim também, se for preciso morrer, mas nós não vamos negar ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nesse momento, eu quero, antes ainda de fazer uma oração aqui por cada pedido, né, que daqui a pouquinho já vai chegar aqui no meu tablet, graças aos nossos amados irmãos, aos nossos irmãos que estão nos ajudando, né, irmãos abençoados, que eu peço a vocês que estejam orando também, tá? Pela equipe aqui que está trabalhando conosco, pessoas abençoadas que têm dedicado a sua vida para ser canal de bênção também, né? Se nós estamos conseguindo levar essa palavra até vocês, Deus tem usado a nós para isso, tá bom? São poucas pessoas, mas que têm colocado o coração nisso, e eu louvo a Deus pela vida deles, né? Que vocês estejam orando em nome de Jesus. Eu queria apresentar para vocês algo interessante aqui, olha. Eu estou lendo ele, é um livro excelente, é uma dica que eu deixo para você. Se você tem desejo de crescer no conhecimento, se você tem desejo de buscar ter uma vida ainda mais de oração maior, mais intimidade com Deus, eu queria dar uma dica para você. Olha que livro, nota 10. Eu já não terminei de lê-lo ainda, mas tenho lido já uma boa parte dele, né? O nome dele é Generais da Oração, né? O autor é Edino Melo, e eu posso dizer para vocês que esse livro é nota 10. Você que deseja, né, ser abençoado e receber mais instruções e até mesmo para conhecer a história dos grandes homens de Deus que venceram através da oração, eu deixo para você aqui esse livro como dica. Que Deus te abençoe, e quando você houver uma oportunidade, não deixe de comprar, porque é uma benção. Eu não estou ganhando um centavo nesse livro aqui, em publicar esse livro, tá? Mas eu estou fazendo isso porque tem me abençoado, e eu desejo, meu coração é que você também seja abençoado. Em nome de Jesus, aonde você estiver, aonde você se encontrar, para a glória de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Agora nós vamos entrar aqui no local onde estão os pedidos. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui com alguns pedidos de oração. Depois nós vamos estar orando juntamente com todos os amados irmãos que estão online agora. Então, nós temos oração aqui de Maria Uchoa. Ela pede oração para a família. Depois nós temos aqui a nossa irmã Joyce, que pede oração, né, para Ivone e Marcos. Depois nós temos oração também, o outro pedido de oração de Bernadette, para Maria Casagrande. Motivo, saúde. Nós temos um outro pedido que é da Cida Padilha, que pede oração por João Paulo, Letícia e Ana Paula. Depois nós também temos aqui outro pedido de oração, que é Diogo Tranquilino,
que pede oração para João Tranquilino. Nós temos aqui há também uma comunicação para dizer, né? Para falar. Que é o caso, é o Dia dos Pais. Amém. Mas esse Dia dos Pais é aqui ou no... aqui é Dia dos Pais. Amém. Glória a Deus por isso, né? Na verdade, eu estava tão conectado, né, na mensagem e com aquilo que Deus queria falar com os amados irmãos, que acabei até esquecendo, né? Então, queria dar um feliz Dia dos Pais a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que vocês possam ser muito felizes, né? Que os filhos de vocês possam honrar vocês, que vocês sejam uma bênção, que vocês sejam muito frutíferos aonde vocês estiverem, que tudo que vocês fizerem possa ter a bênção, a aprovação do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, parabéns mais uma vez a todos os pais em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos orar agora, né, por esses pedidos. Nós temos mais um pedido aqui. Juliene pede oração pela mãe, irmãs e sobrinhos. Nós temos aqui, esses aqui são os nomes deles? Berti, que pede oração pela família. Nós temos um outro pedido de oração, que é Berti Honorato Estofado. Oração pela família Rosângela. Amém? Então nós vamos orar por esses pedidos de oração, de orações aqui. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele é o Deus, como eu falei nas outras transmissões, Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. É o Deus que Ele está aqui conosco e Ele está aí com você. E Ele hoje tem o poder nos céus e na terra para fazer o impossível acontecer. Então, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conectado conosco e está fazendo esse pedido de oração, Deus vai entrar com providência nessa causa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Nós vamos estar falando com o Senhor. Soberano e eterno Deus, nosso Senhor e nosso Pai, aqui estão os teus filhos, meu Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui em oração nesse momento por cada pessoa, Pai. Eu nesse momento sinto que há conexão entre nós, Senhor, e que nesse momento o Senhor está aqui nesse lugar. E que o Senhor está agora ouvindo a nossa oração, os céus estão abertos agora. E eu quero te pedir, meu amigo Espírito Santo, por cada pessoa que nós citamos aqui nessa noite, por cada causa, por cada pessoa, por cada família, por cada necessidade, meu Deus. Quero te pedir, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor entre agora nesta causa, meu Senhor. Quebra agora todo jugo, todo laço, toda enfermidade, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Nós quebramos agora todo espírito de enfermidade, todo espírito que provoca enfermidade. Nós não estamos te pedindo, nós estamos dando uma ordem. Pega a tua bagagem e sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro e libero uma palavra de saúde. Saúde sobre cada irmão que nos escuta agora. Saúde para casa, saúde para a família, saúde para as finanças. Eu declaro agora bênçãos financeiras. Eu declaro portas abertas. Eu declaro curas, milagres, libertações. Toca, Espírito Santo, em cada vida agora. Toca, Pai, nas famílias. Toca nos filhos. Toca naquele chefe, meu Deus. Toca naquela patroa, meu Deus. Em nome de Jesus. E eu abençoo, Pai, cada pedido de oração. Eu declaro, Pai, a tua bênção sobre cada pedido de oração. E declaro, meu Senhor, a vitória de cada irmão. Que o Senhor, Pai, possa assinar, Pai, o decreto da vitória de cada irmão e de cada irmã, no nome de Jesus, principalmente as pessoas que nós citamos aqui, Senhor.
e nós declaramos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa para o povo de Mantova, abençoa o povo de Vicenza, abençoa o povo de Mirândola, abençoa, Pai, os irmãos do Brasil, abençoa, Pai, os irmãos aonde eles estiverem nos acompanhando agora, Pai. Entra nessa casa com a tua paz, com a tua alegria, com as tuas bênçãos e que o Senhor realize os sonhos e projetos de cada um para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos por ter ouvido a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua participação, né? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, amém? Que você possa divulgar os nossos vídeos, nosso trabalho que nós temos feito. Não é para divulgar o nome de pessoas, de igrejas. Não, nosso desejo é fazer com que o reino de Deus cresça em todas as nações da terra. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um forte abraço para todos, meus irmãos. Eu quero dizer que domingo nós vamos estar novamente aqui, tá? Se Jesus não voltar, domingo às 19 horas, nós vamos esperar por vocês. Amém? Domingo, repito, às 19 horas, vamos estar aqui. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida, então não falte, meu irmão, porque vai ser forte o que Deus vai fazer. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a todos, em nome de Jesus. Fica aqui o meu forte abraço, né? E que a bênção, e que a paz, e que a graça do Senhor Jesus estejam com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.